Bom, hoje, sábado, manhã de sábado, tem o Jornal da Manhã especial. E hoje, o nosso convidado é o prefeito de União da Vitória, Ari Carneiro Júnior. Vamos aqui falar, ao longo desta 1 hora de Jornal da Manhã, sobre os mais diversos assuntos à frente da Prefeitura, as secretarias, educação, saúde, as obras que já estão sendo possíveis ser executadas, os projetos para esse segundo semestre à frente de União da Vitória. Primeiramente, prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E parabéns, né? Aqui, já em primeira mão, prefeito, que também é o vovô fresco do dia, né? Que teve a honra, a gente conversava aqui fora do ar, teve a honra de ter aí mais um netinho vindo aí através de suas mãos. Bom dia, prefeito, e parabéns. Muito obrigado, Tiago. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muito bom dia ao Tiago, ao sonoplasta, ao Chirô. É uma satisfação muito grande poder estarmos aqui conversando nessa manhã extremamente agradável e muito bela, né? Com a lua aí no céu e de uma forma muito bonita se apresentando para todos nós. E estamos aí à inteira disposição, Tiago, para podermos estar conversando sobre a nossa comunidade de União da Vitória. Perfeito. Bom, temos várias notícias para trazer aqui à população. Nós vamos já começar com a boa do dia de ontem, onde foi anunciado aí a construção de uma nova creche para os moradores da região do Sagrado. Existe uma creche lá no bairro, só que o prédio lá é alocado, né, prefeito, pela informação que eu tenho, e convenhamos, né, para as nossas crianças não é um espaço adequado, né, por ter altura, por mais que tenha ali as telas de proteção, né, mas não é o ideal para as nossas crianças. E ontem foi feito esse anúncio importante de uma verba do governo federal, onde será construído agora esse novo CEMEI. Conte-nos mais detalhes sobre esse novo CEMEI, aonde será, vai ter capacidade para atender quantas crianças, prefeito? Esse CEMEI é fruto de verba do governo federal, do FNDE, que é do Ministério da Educação do governo, e que veio premiar o município de União da Vitória no valor aí que ultrapassa a casa dos 4.800.000 e que terá contrapartida do município para a sua confecção. Será um CEMEI com uma área de em torno de 1.500 metros quadrados, são 1.490 e poucos metros quadrados, e que abrigará um contingente bastante grande de crianças dentro do CEMEI. Com certeza estará sendo levado todas as crianças do CEMEI que temos hoje, que o município paga aluguel, para uma estrutura municipal, porque o terreno é próprio e a construção, ao estar sendo feita pelos órgãos públicos, ele consequentemente nos diminuirá o impacto do aluguel mensal que o município de União da Vitória paga hoje. O espaço onde será aí é um terreno próprio da prefeitura. Ali, o Sagrado, a boa parte, infelizmente, ele acaba sendo banhado pelo Rio Iguaçu em épocas de cheias, né? Vai ser possível, pelo menos, amenizar por questão de cheias nesse novo CEMEI? Com toda certeza, né? A gente tem, embora o Iguaçu nunca se saiba o quanto chegará na sua altura, mas é uma área bastante apropriada. Nós temos ainda um tanto de aterro que vamos realizá-lo nesses próximos dias para deixar o nivelamento correto, mas a empresa já está se instalando em União da Vitória. Ontem entregamos o contrato e a ordem de serviço para iniciar. E ela tem, essa ordem de serviço, Tiago, tem início e tem final. Ela é para em 24 meses estar pronta. No entanto, conversando com os empresários, os proprietários que são da sua empresa, eles têm a vontade do mais rapidamente possível estar entregando essa obra para os munícipes de União da Vitória. E eles imaginam que aí, num período de 16 meses, 18 meses no máximo, está entregando. Então, bem antes daquilo que está previsto, seria o máximo dos 24 meses. Excelente. Sem falar, prefeito, que também outros CEMEIs no município vem recebendo melhorias já nesses últimos meses. Agora ali no bairro Limeira, pelo artista, pelo Roque, né, Correia, foi feita ali as pinturas, dando vida, né, que de fato fica tão bonito você ver uma escola pintada, uma escola com os desenhos, fica de fato aquele ar de escola, né, que é um projeto interessante
para, obviamente, o município, para as nossas crianças que ganham esse espaço vívido, para o artista também que pode desenvolver o seu trabalho e artista daqui de nossa terra, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. É o terceiro CEMEI que nós entregamos, né? Havíamos entregado anteriormente 2 outros CEMEIs, né? O Lavínia, e tínhamos entregado também o CEMEI lá no Bela Vista e no Limeira. Aliás, no Bela Vista foi recuperada toda a escola e o CEMEI. Mas tivemos um outro CEMEI entregue aqui no São Gabriel. No São Gabriel. Então é a Lavínia lá no João Paulo, o São Gabriel e lá em cima, aqui no Limeira. Esses já estão prontos, né? Mas estamos recuperando nessas obras, Tiago, as escolas, estamos recuperando as unidades básicas de saúde, né? Nós já recuperamos a Sagrada Família, estamos recuperando os postos de saúde do interior. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido de darmos com boas condições para que os nossos funcionários possam ter um ambiente saudável e compatível com o seu trabalho. E para você ter uma ideia, nós encontramos a estrutura dos prédios públicos do município de União da Vitória bastante deteriorados, na maioria chovendo dentro, com infiltrações, com situações... E ainda temos postos com situações bastante graves, por exemplo, a unidade dos conjuntos é algo extremamente preocupante, por isso que já estamos acelerando o máximo para podermos construir uma nova unidade no João Paulo, para nós desativarmos aquela unidade dos conjuntos, que tem um comprometimento, inclusive, estrutural, então de bastante importância. Mas, enfim, estamos trabalhando muito, já iniciamos as obras do posto de saúde do São Sebastião, então o trabalho não para. Vamos iniciar agora a reforma do Salete, né, do posto de saúde, da unidade básica do Salete. Estamos trabalhando dentro do que se pode, porque é dentro daquilo que você tem de recursos públicos, mas o mais rápido possível e com qualidade. Eu acho que isso que é muito importante. Tem bastante coisa a ser feita, né? E claro, Sim. muitos problemas a serem resolvidos, mas que não se resolvem, eles não passam de mágica, né? Da noite para o dia, né? Tem coisas que se demandam tempo. E, prefeito, uma das reclamações aí que a gente tem recebido de forma constante, falando na questão da educação, é quanto aos estagiários, né? Principalmente aqueles pais que têm os filhos mais pequenininhos, que estudam no ICMEIs, que muitas vezes as escolas estão pedindo, quanto mais cedo eles puderem vir buscar, porque a gente está com problema com estagiários. O que houve, de fato, com a empresa, que não era uma culpa da prefeitura, é bom deixar claro isso, era uma empresa que fazia esse intermédio, ela apresentou problemas até com pagamentos, né, ali no início do ano, e que agora ainda algumas escolas, eu não sei qual que é a quantidade delas, que estão com esses problemas de estagiários. Tem uma resolução prevista para esse problema ainda nesse ano de 2025, prefeito? Nós imaginávamos e a gente deseja de que se solucione isso. Então, o município ele tem ofertado as vagas, né, para que sejam contratados. Só que você citou uma coisa muito correta. A empresa anterior, não até que está, porque a outra foi que teve o trabalho emergencial, trabalhou muito bem. Mas aquela inicial que nós pegamos desde o mês de janeiro, ela era uma empresa que não vinha desenvolvendo os repasses de uma forma correta aos monitores. Nós nunca deixamos de repassar religiosamente em dia pelo município para a empresa. Simplesmente ela não repassava aos estagiários. Mas o pior de tudo isso não é nem isso, né? É mais que isso, porque por mais que se abrissem as vagas, não se consegue completar o número de estagiários. Não existem pessoas que queiram estar trabalhando. É uma situação muito difícil. Então, muitas vezes a situação de não ter ou estar insuficiente não demanda também da própria empresa. E daí vem uma emergencial até o início agora do mês de agosto, e na concorrência ganhou uma empresa que é do Nordeste do Brasil, mas que iniciou trabalhando bem, não podemos falar nada. Ela está com o escritório, cumpriu todas as exigências que eram da concorrência, né, da licitação pública, e ela está aí implantada, contratando os funcionários, os estagiários, eles estão migrando da empresa anterior agora para essa nova empresa. Agora, quantos virão?
né? Muitas vezes você ali coloca 150, 200 vagas e preenche 20, 30, 15. Hoje em dia, a mão de obra é um dos fatores assim de uma dificuldade muito grande. Eu não acredito que não seja só aqui em União da Vitória, mas como do resto do Brasil. E isso deixa insuficiente, porque os professores precisam ter os seus estagiários para estar fortalecendo essa rede. E, infelizmente, é uma realidade que a gente está passando na gestão pública. Não é, como falo, volto a falar, não é a União da Vitória, é a maioria de todos os municípios brasileiros. Até sobre essa questão de falta de mão de obra, às vezes não é nem a questão da falta de experiência, de fato o pessoal que queira trabalhar. A gente comentávamos ontem ainda que um secretário de Indústria, Serviços e Comércio de Porto União, né, falava justamente sobre isso, né, das empresas que estão com dificuldades de se contratar pessoal, de se achar gente para trabalhar, e agora isso também começa a respingar até no meio público, onde sempre, entre aspas, é mais fácil trabalhar lá para a prefeitura, para o governo do estado, porque é certo que eu recebo, né? É certo que eu chegar no final do mês eu vou receber meu salário. Então, hoje até para a prefeitura está difícil fazer a contratação. Muito difícil, Tiago. Não é pouco difícil. Tem sido muito difícil em todos os setores. Todos os setores. É a forma como as coisas estão acontecendo no Brasil. A gente observa até numa mão de obra assim mais avançada, nem especializada, a braçal, no meio rural, você está tendo uma dificuldade muito grande, né? E isso é todos os dias. Todo mundo tem seus trabalhos, suas funções, e você tem tido essa dificuldade a nível nacional. É claro, nós nesse contexto estamos juntos. E uma coisa mais importante, né, Tiago? Nós temos tido, assim, bastante procura para novos investimentos em nossa comunidade, novas empresas. Nos preocupa até essa situação e, de certa forma, grandes investimentos. E vão carecer de bastante mão de obra. No entanto, a gente se preocupa, será que vai ter gente para trabalhar, né? É uma situação bastante difícil, mas, enfim, estão aí vindo, né, os venezuelanos, bolivianos que vêm para o Brasil também para preencher. Veja, no oeste catarinense, no sudoeste paranaense, nos locais dessas empresas agropecuárias, da agroindústria, estão vindo muita gente de fora, porque a mão de obra nacional ela começa a ficar muito escassa. De fato, essa semana ainda estava em um determinado supermercado aqui de União da Vitória e a caixa era colombiana. Né? Eu vi o sotaque diferente, eu questionei, perguntei a ela, qual a sua nacionalidade? Veio da Colômbia aqui para o Brasil. Ela falou que primeiro veio os pais dela, o irmão dela, e o pai e os irmãos, e agora por último veio a mãe e ela, e já chegaram aqui na cidade. Falou que faz 3 meses que ela está aqui, já está empregada, já trabalhando. Então, de fato, né, esse pessoal vem para cá porque lá certamente a condição de trabalho, né, e até mesmo financeira é bem mais precária do que aqui, né? Com toda certeza, né, Tiago? Essa é uma realidade, até de certo ponto, boa, à medida que você vê que a população está vivendo bem e não precisa, e pode até estar escolhendo suas atividades profissionais. Mas hoje a mão de obra ela está muito escassa em todos os Perfeito. Falando aí na questão aí da educação, dá-se notar que aqui, principalmente as nossas prefeituras aqui da região, elas estão muito junto às associações de pais de autistas. Aqui temos, né, aqui uma associação, e é um assunto que vem se desenvolvendo. Muita gente fala, mas a gente não se ouvia falar isso há 20, 30 anos atrás, né? Não que a situação não existisse, né? Talvez por falta de conhecimento, enfim. Só que agora, hoje com a tecnologia mais avançada, com acesso à informação, o diagnóstico até ficou um acesso mais fácil, e de fato a gente nota assim, um aumento bastante de pessoas com a TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e com isso tem que obviamente dar um tom de suporte. Aqui a Secretaria de Educação inaugurou agora há poucos dias aí, até uma sala sensorial, né? Justamente para adaptar, para trazer essas crianças, muitas vezes até adultos, pessoas que tiveram um diagnóstico tardio, né? Para a questão do TEA. E de fato isso já é a prefeitura, né, demonstrando que tem esse compromisso também com as pessoas com o TEA, até mesmo o mercado de trabalho. A gente falava agora há pouco, né? Hoje até o mercado de trabalho já está mais aberto, né, conseguindo colocar essas vagas para essas pessoas que têm ainda o TEA, né? É a questão da inclusão, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. E aqui vale destacar, sabe, Tiago? Existe aqui a associação que faz a proteção ao autismo aqui em União da Vitória, de um trabalho assim extraordinário.
Eles são pessoas abnegadas, tem a presidente que é a Ciane, trabalha muito bem, né? Eles têm uma equipe de pessoas, de pais, de pessoas envolvidas e que dão atendimento desde o primeiro instante. E quanto mais precoce você possa atingir as pessoas que são atingidas pelo TEA, é mais importante para que você tenha a convivência boa, tenha essa inclusão. E então esse trabalho é muito bem desenvolvido aqui em União da Vitória. E é um problema que interage entre a educação, mas é de um problema de saúde, né? Fato que o espectro autista está dentro da área da saúde. E esse trabalho, à medida em que você vai qualificando, à medida que você vai estruturando, como é algo, como você diz, é novo para a sociedade, sem dúvida, embora o problema seja de sempre, né, da sociedade. Mas hoje a identificação, a fazer diagnóstico, a fazer a forma de abordagem, de terapias, é que fazem com que eles sejam muito bem atendidos. Inclusive, o município nós disponibilizamos um local adequado para eles. Hoje tem um local onde eles têm 3 salas, local para poder fazer consulta, encaminhamento. Enfim, as coisas vão avançando, mas muito em função do trabalho que é desenvolvido pela própria comunidade junto com o poder público, junto com a Secretaria de Saúde de União da Vitória e, evidentemente, da Educação. Bem colocou, a parte sensorial e tal, desenvolvido pela Secretaria de Educação, é exemplar, né? Todas as escolas estão do núcleo do município de União da Vitória estão avançando nesse sentido de buscarmos esses espaços para as pessoas que têm esses transtornos. Fred, falar um pouquinho também sobre saúde. A gente falou agora um pouco sobre as estruturas, né? Muitas unidades foram melhoradas. A que mais me chamou a atenção foi a do Bela Vista, na condição que se encontrava lá. Eu não tive a oportunidade de ir lá quando a situação estava daquele jeito. Embora a população sempre nos avisa, seguinte, tá problema aqui, posto não nem abriu, principalmente com dias de chuva forte. Mas quando você vê as fotos do antes e depois, né, você fica, puxa, como estava feio de fato, né? Mas além das estruturas, tem também todo o trabalho que é desenvolvido junto às unidades básicas de saúde. E a gente sabe, né, quanto mais se investe em saúde, mais dinheiro vai. Porque é o buraco sem fundo, de fato. São muitos problemas de saúde a serem resolvidos. E no início do ano ali, teve, né, aquela condição, né, quando foi necessário fechar temporariamente a farmácia São Cristóvão, deixar só aqui do centro. Teve, claro, a demora, o pessoal acabou reclamando, enfim. Mas era por falta justamente, como a gente falava agora há pouco, né, de pessoal. Hoje, passados aí praticamente 7 meses, né, de administração, como que se vê a Secretaria de Saúde? Tem muito a melhorar? Claro, sempre vai ter, né? Mas como que já se consegue observar a condição? Houve uma melhora por atendimento à população, seja na questão da farmácia, seja lá na unidade básica de saúde, para uma consulta médica, até mesmo para requisição de exames, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Todos os indicadores que nós temos e nós avaliamos semanalmente, os nossos indicadores de saúde, eles têm melhorado em muito, mas muito mesmo. Você tocou num apelo de dificuldade que tivemos no início da administração. Quando iniciamos a administração, tínhamos um farmacêutico para 2 farmácias trabalhando, porque uma estava em férias. Isso não pode. A farmácia tem que ter farmacêutico. Se não tiver, o Conselho Regional de Farmácia vem, autua o gestor, né, e fecha a farmácia. Então, por isso que nós tivemos que tomar aquela atitude. Nós chegamos com um farmacêutico trabalhando, com 2 farmácias abertas. Então, imperiosamente, para não sermos autuados, multados em nosso CPF, nós tivemos que tomar aquela atitude. Apesar de que as condições que se encontravam a farmácia São Cristóvão, elas estavam inadequadas. Não tinha acessibilidade, e tínhamos chuva dentro da unidade, enfim, as coisas não estavam de uma forma adequada. Mas o fechamento temporário que ocorreu foi pela necessidade premente junto ao Conselho Regional de Farmácia. Tínhamos também um número de estagiários extremamente insuficientes para tocar as 2 farmácias. Então não tinha como.
Por isso que foi feito. Então, readequamos naquele período a farmácia de São Cristóvão, fizemos a contratação emergencial através de PSS, de novos profissionais, novos estagiários. Aí tínhamos o problema daquela empresa de estagiários, que não se conseguia ter estagiários, e isso tudo foi se solucionando. Claro, você vai dizer assim, está 100%? 100% nunca terá, porque muitas vezes você passa na farmácia, não tem uma viva alma ali dentro e toda a estrutura ali está. E de repente, quando chega a hora, que por exemplo agora no inverno que sai o solzinho bom, em um momento ali vão todo mundo pegar, né, os medicamentos. E, diga-se de passagem, medicamentos também fazem falta. A farmácia básica, ela tem uma estrutura de um elenco de medicamentos, que muitas vezes pode acontecer de estarem faltosos, porque eles vêm do governo federal, vêm do governo estadual, vêm de compra direta do município. E isso faz com que, em alguns momentos, existe uma situação em que não está correto, ou seja, está faltando alguma coisa ou não. Junto à estrutura que foi montada na farmácia central aqui, ela absorveu, na época, não foi na nossa gestão, a farmácia dos especiais que são de gestão do Estado, que era implantado, inclusive quando eu fui diretor da Regional de Saúde de União da Vitória, dentro do prédio da Regional de Saúde. E o município de União da Vitória absorveu, em função de verba para auxiliar no pagamento do aluguel do imóvel, ele absorveu a outra farmácia especial dentro dessa farmácia do município. E isso acumulou mais pacientes. Então, consequentemente, houve toda aquela confusão. Hoje, depois de várias tratativas, de discutirmos muito com o diretor regional de saúde, que é o Júnior, junto ao secretário de Estado, Beto Preto, conseguiu chegar a uma situação de melhoria. Hoje, o Estado tem também um profissional trabalhando dentro da farmácia, que ela é especial, continua sendo do Estado, ela está num prédio junto com o município, mas é do Estado. Né? E junto dentro da Regional de Saúde também continua tendo sua demanda. Enfim, avançamos muito. Sempre será insuficiente, como a gente tocou. Na saúde você sempre tem a insuficiência, porque é muito pessoal. Eu, de repente, vou consultar com você, Tiago, que é um médico, mas eu posso me sentir não bem atendido. Né? E aí vou atrás de um outro profissional, quer dizer, eu vou gastar 2 consultas, 3 consultas, porque você também, como um médico, o médico, ele tem bons profissionais, pessoas bem envolvidas, pessoas não bem envolvidas com a comunidade. E aí vem muitas vezes os transtornos, né, infelizmente, né, que acontecem. E sempre, né? Ou seja, lidar com pessoas em todas as frentes é complicado, então a gente entende. Prefeito, falar uma coisa sobre medicamentos, até me chamou a atenção, que muitas vezes as pessoas falam, fui na farmácia, não tinha tal medicamento, pô, a prefeitura não está colocando medicamento. Para tirar essa dúvida, o que é de responsabilidade da prefeitura, o que é de responsabilidade do governo do estado, do governo federal, no que tange a medicamentos? É conforme o tipo, por exemplo, de uso contínuo, lá, o famoso remédio para pressão, de quem é a responsabilidade? Cada tipo de medicamento tem um responsável ou então essa verba... Tem itens que são de responsabilidade do município, aquele básico, né? O antipirético, o anti-inflamatório, isso é responsabilidade do município. Mas quando se passa um medicamento mais especializado, não é da responsabilidade do município e não é o município quem compra. Quem compra é o Ministério da Saúde, quem compra é a Secretaria dos Estados da Saúde, de todos os estados brasileiros. E eles nos repassam. E o município ele atende na ponta, entregando, fazendo o papel de entregador do medicamento. Ao município compete a Unidade Básica de Saúde. Isso muitas vezes que mistura na cabeça do cidadão e da cidadã. Né? Por exemplo, o paciente não está sendo internado. Isso não é responsabilidade, nunca foi do município. Isso é responsabilidade do Estado, do governo federal. A pessoa não foi para a UTI, não sei o que. Isso é responsabilidade do governo federal. Então, o município, na verdade, ele faz muito mais do que aquilo que ele teria de sua responsabilidade. Para você ter uma ideia, as UPAs, não é de União da Vitória, as UPAs no Brasil teriam que ser bancadas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Né? E, para você ter uma ideia, no início... a verba que vinha do Ministério da Saúde, ela era suficiente para manter as UPAs. Hoje, vamos ver a UPA de União da Vitória. Do governo federal, vem algo em torno de R$150 mil por mês. E o custo da UPA,
1.200.000. Certo? Quem paga esse 1 milhão de diferença? Hoje quem paga e quem banca é o município. Então nós estamos aportando recursos dentro do sistema de saúde, que ele é único e é tripartite, correto. Mas o município está investindo volumes muito maiores em cima de atenções que de repente não seriam dos municípios, seriam do governo federal e dos governos estaduais de todo o Brasil. Isso é como um todo, independente de quem esteja no governo federal, certo? Porque as UPAs vêm lá de trás, né, de muitos anos atrás, passamos vários governos. Então o sistema que está implantado é que sobrecarrega os municípios brasileiros, porque o percentual de recursos que vem para os municípios, nós temos valores que temos que investir mínimos, que, por exemplo, na área da saúde é 15% de nosso orçamento. E o município de União da Vitória investe mais que isso, né? Mas ainda é insuficiente, né? Porque investe muitas vezes em áreas que você tem que dar suporte para não parar a estrutura, mas que, no entanto, de repente não seria de responsabilidade para o município, para o gestor municipal. E aí acaba muitas vezes as prefeituras se sobrecarregando, né? Aqui no Brasil, né, funciona assim, vamos fazer um bolo. A maior parte dessa fatia dos impostos quem arrecada é o governo federal, e aí estadual, e aí o município. Ou seja, na hora de pegar o dinheiro, o município fica com a menor fatia. Mas aí na hora de, agora quem quer bolo, quem quer os recursos, infelizmente o município fica com a menor parte e contrapartida tem esses maiores custos aí. Porque vai deixar a população sem atendimento? Não pode. Né? Não pode. Imagina você chegar na UPA lá, simplesmente não vai estar só lá o atendente. Não, o governo federal não mandou dinheiro. Né? Não pode. E aí como é que fica? Né? Então, e às vezes isso que a população, como um todo, não compreende como é que funciona essa parte financeira da coisa. Né? O próprio transporte, né, Tiago? Que existe um transporte diário dos municípios. Eu não vou falar especificamente de União da Vitória, dos municípios. Para os centros de referências. Por exemplo, o Estado compra cirurgias e tal, a nível de Campo Largo, Curitiba. Esses pacientes têm que ser transportados, não é verdade? Mas o atendimento ele é do sistema especializado, que o município ele banca o transporte, banca todo esse atendimento, mas na verdade essa responsabilidade está do Estado. Esses procedimentos deveriam ser feitos procedimentos não de alto grau de resolutividade, deveriam ser feitos até a nível local. No entanto, são comprados e são implantados em outros locais. E esse transporte passa para quem? Para o município, porque o Estado não o faz. Né? Então, nós suprimos essa lacuna. É bem verdade que existe uma simbiose em toda a história, porque o Estado também nos auxilia, muitas vezes na construção de um posto de saúde, na construção de atendimentos especializados, né? E a fração especializada não é do município, é do Estado. Aliás, diga-se de passagem, Tiago, até a União da Vitória, ela está assim graças ao governo Carlos Massa Ratinho Júnior, através das lideranças dos deputados que representam o município, que é o deputado Hussein Bacri, o deputado Alexandre Cury, está sendo construído através da Secretaria do Estado de Saúde, aqui, que o gestor é o secretário Beto Preto, uma unidade para o Cisvale, que é atendimento especializado, fantástica. Né? Está em obra de conclusão, levará alguns meses ainda para ser encerrado, mas com certeza teremos melhorias em termos de atendimento especializado, que não seria responsabilidade do município, não é verdade? Então o Estado está construindo e tal, mas na hora os municípios, se eles não aportarem, os municípios da região do Sul-Par, que fazem parte do Cisvale, se eles não aportarem recursos, ele para, não é verdade? Então essa soma de esforço, então a União da Vitória, ela está sendo assim, aqui na Vitória, que eu digo toda a região do Sul-Par, está sendo aquinhoada com futuramente assim uma melhoria dentro desse atendimento. Até a nova sede ali do OMI, eu passo diariamente por ali, né? O pessoal já começou até a tirar os tapumes já, né? Já dá para já consegue vislumbrar como é que está se ficando a obra, de fato, um prédio bastante grande. E ali a região fica bem movimentada, porque aos fundos tem o prédio do Ministério Público também, que está em fase de conclusão.
E aí vai entrar também a questão do município, né? Quem tem toda a questão de infraestrutura ao entorno, né? A iluminação pública, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, já vai ser trocada. Então vai melhorar ali a questão da iluminação pública. Mas tudo em volta fica para o município, né, prefeito? Exato, faz parte, né? Faz parte do jogo. Mas dia a dia você vai trabalhando na gestão, buscando primeiro a economia, porque o município de Vitória tem dificuldades financeiras à medida que tem uma obrigatoriedade em estar cumprindo com a responsabilidade da folha salarial dos aposentados, dos ativos, mas dos aposentados, que é o grande furo, né, do FUNPREV, que se tem, né, de muitos anos, e que nos cabe a cumprir com aquilo que é nossa responsabilidade. Ou seja, nós temos a complementação da folha para que ninguém fique sem os seus salários, sem suas aposentadorias. Mas isso tudo a gente, enxugando a máquina, faz com que as coisas vão acontecendo gradativamente em nosso município. Excelente, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um rápido intervalo, mas é de apenas 3 minutinhos, tá? É o único intervalo do Jornal da Manhã, desse sábado, e a gente volta já falando sobre muitos outros assuntos aqui com o prefeito de União da Vitória. Jovem Pan. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7 horas mais 37 minutos, já de volta com o Jornal da Manhã. Hoje estamos aqui com o prefeito Ari Carneiro Júnior, prefeito do município de União da Vitória, falando sobre as mais diversas frentes aqui da prefeitura. Prefeito, uma reclamação que estava tendo até há pouco tempo atrás, mas pelo menos nessas últimas duas ninguém mais reclamou, que era a questão do lixo, né? Do lixo reciclável principalmente. A gente tira o lixo, aí não passa o caminhão, vem o pessoal que faz ali o trabalho de reciclagem. Eu já disse, eu não tenho nada contra quem trabalha com a carrocinha. Desde que vai lá, beleza, tira o que é necessário, mas amarra o lixinho, deixa bonitinho lá. Alguns, não estou generalizando, deixavam o lixo lá, pegava o que lhe interessa, deixava tudo jogado. Aí vinha a primeira chuva e levava tudo para a boca do bueiro, entupia tudo, dava uma enxurrada e aquele caos, enfim, que todo mundo sabe o que acontece. Prefeito, para solucionar isso, né, foi feita aí uma nova licitação, uma nova empresa assumiu para tentar resolver esse problema, principalmente com o lixo reciclável, né? O sistema de coleta do lixo em União da Vitória, ele vinha de uma forma insuficiente. As empresas que haviam ganhado a licitação, a concorrência pública, elas não apresentavam um serviço de qualidade. E essa era insuficiente e, para todos nós, era insatisfatório. Nós não gostávamos daquilo que estava ocorrendo em União da Vitória. Só que você tem que cumprir com a legislação, você tem que cumprir com a lei, com prazos de lei e tal. Então foi entrado em contato, foi discutido, foi dado prazo, e você tem que cumprir tudo isso certinho. À medida que as coisas foram acontecendo, vieram, daí até agora no mês passado, daí teve empresa que desistiu de coleta, enfim, as coisas se ajustaram e nós temos hoje, já assim, praticamente há 10 dias já, a empresa fazendo já uma licitação emergencial e que está sendo de uma eficiência muito boa, muito adequada. E o que é incrível, porque você melhora de um lado e a coisa parece pior do outro, porque ainda anteontem eu recebi agora a reclamação das pessoas que catam os lixos, que está faltando lixo, que está sendo insuficiente agora a coleta dessas pessoas. Mas, na verdade, a qualidade melhorou bastante, a empresa tem sido muito competente e prepara-se uma nova concorrência pública para definitivamente termos uma empresa que continue a dar um bom atendimento à comunidade de União da Vitória, que poderia ser essa que aí está emergencial ou alguma outra que se estabeleça à medida que ganhe a concorrência em nosso município. O que nós queremos? É um atendimento de qualidade para a nossa população. Nós não podemos... O momento não se passa mais por amadorismo. Nós temos que ter coisas de consciência, né? Então vamos supor, no tal bairro, tal horário, que se coloquem esses lixos nesse horário quando passam os veículos que vão levar esses lixos, né, serem recolhidos. Aqui no centro é o período do final da tarde, início da noite. Então que se coloque nesse período para que não fique exposto a cães, tem as curucacas que fazem uma confusão grande, né? Ou até esses catadores que chegam eventualmente, como você bem alertou,
Quer pegar? Pega, mas não deixa jogado, não deixa, não pega, não mexe ali e não deixa tudo aberto, tudo arrebentado. Então eu vejo nesse sentido, eu acredito que nós vamos avançar bastante nesse sentido e precisamos avançar para que seja adequado à nossa população. Excelente. Prefiro falar também sobre infraestrutura, né? O município de União da Vitória. Hoje existem muitas vias que precisam ser pavimentadas e a gente sempre fala, né, que pavimentar a cidade toda é impossível, né, em 4 anos. Mas tem um programa de governo do estado, né, que já foi anunciado para a pavimentação. Algumas vias, inclusive, já foram pavimentadas ali no distrito de São Cristóvão. Outras ainda vão pavimentar. E claro que a grande questão é, e a Bento, vai ser asfaltada quando? Eu até falava aqui fora do ar, depois recebi uma reclamação no particular do pessoal dizendo, e a Bento vai ser quando? Gente, a gente já colocou aqui, inclusive, né, quando saiu, né, o anúncio feito por parte do governo do estado, né, desse processo que vai melhorar significativamente a questão da Avenida Bento Munhoz. Prefeito, mas nos conta em detalhes, né, o que aconteceu com a Bento, que foi feito o anúncio e até agora a via não foi pavimentada, né? Como se fosse um passe de mágica, né? Anuncia hoje e amanhã já se vê as máquinas trabalhando, não é bem assim, né? Desde que nós entramos e indicamos os nossos representantes junto ao governo do estado, que é o deputado Hussein Bacri e o deputado Alexandre Cury, eles têm sido assim grandes parceiros. E aqui note-se que é importante colocar que nós tínhamos naquele período o secretário de Estado da Justiça, que é o Santinho Roveda, esse prefeito, que também é grande parceiro para gestionar junto ao governo do estado verbas para nós realizarmos a pavimentação não asfáltica, mas de concreto de toda a Bento. De toda a Bento não, ela dobra lá na Sapurite, ela dobra à direita, né? E vai até o UGV. Então essa via toda, graças ao governador Carlos Ratinho Massa Ratinho Júnior, ele sinalizou positivamente de que o estado vai ser o grande parceiro financeiro para a execução dessa obra. Então, as tratativas junto do governo do estado estão ocorrendo. O governo do estado ele tem sido muito presente, muito parceiro, graças a essas lideranças que estão nos auxiliando. E o deputado Hussein Bacri ainda essa semana conversava conosco, de que esteve junto ao secretário Guto Silva, que é da CECID, que é a Secretaria das Cidades, e as coisas estão avançando. O que cabia ao município e que cabe ao município, todo o projeto da Bento, e da Sapurita, ela está todo pronto. Foi feito tudo por técnicos do município de União da Vitória. Seria um projeto que custaria aí valores bem significativos se fôssemos fazer com empresas terceirizadas ou privadas. Não, os nossos funcionários, pessoas extremamente técnicas e dedicadas dentro da Secretaria do Planejamento, liderados pelo secretário Jamar Clivati, que fizeram esse serviço extraordinário. Então toda a parte técnica já está pronta, quer seja na parte elétrica, quer seja na parte de se ver a base de todo o local, onde terão interferências para que se façam correções para vir o pavimento de concreto. E eu acredito que nos meados aí do ano que vem, veja bem, é importante, porque isso vem para, primeiro, a liberação da verba, que não é pouco valor, são valores acima de 32 milhões de reais, são valores extremamente significativos. É uma obra, sim, grandiosa, mas que virá de uma forma definitiva na melhoria. Então, muitas vezes fica um local ou outro dentro da Bento sem se fazer uma correção, porque você não vai fazer um asfalto agora, sendo que daqui 6, 7 meses vai estar sendo colocado concreto em cima. Então seria você jogar dinheiro, entre aspas, fora. Nós temos essa expectativa, essa perspectiva que irá ocorrer. E como nós acreditamos no governo do estado e em nossas lideranças, nós temos certeza que isso irá ocorrer. Então é uma questão de tempo. Só que as pessoas muitas vezes querem algo assim muito ágil, muito rápido, e que no serviço público não é assim. Daí tem prazos para concorrência pública, tem as empresas que se habilitam, tem a avaliação dessa concorrência. Essa concorrência, a empresa que ganhou pode ser questionada pela empresa que ficou em segundo lugar, ou em terceiro lugar, em quarto lugar. Então, que daí podem pegar demandas judiciais. Então tem toda uma tratativa. O que é importante é que existe um encaminhamento muito correto, muito sério, para que ela venha a ocorrer no prazo mais rápido possível. Todos nós estamos ansiosos
pela a Bento concretada, com uma boa iluminação, bem bonita, bem adequada para a nossa população. E falando na questão de infraestrutura no trabalho, principalmente no que tange aí ao maquinário, a gente sabe que o tamanho do município, tanto na área urbana, mas também tem as estradas rurais, demandam tanto de pessoal, mas também de máquinas para se trabalhar, né? Não tem como, literalmente, trabalhar só com a pá, você precisa de muitos outros equipamentos. Como que hoje se encontra o parque de máquinas da prefeitura, prefeito? Temos procurado adequar o maquinário que temos. Então, quando entramos na administração pública de União da Vitória, tínhamos 2 patrolas funcionando e continuamos com 2 patrolas funcionando. Quebram, quando quebram vai para a oficina e tal, mas são elas que estão dando suporte para os mais de 1.000 quilômetros de estradas rurais e por mais de 60% da área urbana de União da Vitória que não tem pavimentação, quer seja asfáltica, quer seja por pedras irregulares. Então, existe uma ansiedade muito grande. No entanto, o governo do estado, ele liberou para os municípios do estado do Paraná, para todos eles, uma verba em torno de 3.700.000 reais que podemos adquirir de máquinas. Estamos no processo licitatório para podermos comprar 2 patrolas a mais, uma pá carregadeira e um caminhão. Isso virá fortalecer, deixar mais robusta a nossa Secretaria de Obras. Tivemos também a sinalização, através do deputado federal Delcio Padovani, de um valor de 1.200.000 de sua emenda impositiva, para podermos vir adquirir mais uma patrola através do governo federal, através de verba dele impositiva. No entanto, esse dinheiro ainda não veio. Quando ele vier, aí nós vamos fazer também a licitação para mais uma patrola. Então nós temos uma expectativa de nos próximos meses, como eu sempre digo, lá por meados do ano que vem, porque você faz a licitação, tem a concorrência, tem 90 dias, passa os 90 dias, tal, aquela história nhenhenhen da administração pública, mas que tem que ser feito porque ela é legal. Tem que estar dentro da legalidade. Então temos a expectativa de adquirirmos mais, então, 3 patrolas, mais uma carregadeira, mais um caminhão, já recebemos uma retro através do deputado Luciano Dutti, o nosso vice-prefeito, o Toco, ele participa do partido do Luciano Dutti, que é o PSB. Então eles já conseguiram, já nos entregaram uma retro escavadeira, que era uma emenda do deputado de 2019. Você veja só, chegou agora, em 2025, né? Mas era de 2019 uma emenda dele, parlamentar. E ele já assinou com a aquisição de mais uma retro. Então a gente devagar estamos estruturando. Vocês se lembram bem como estava a Secretaria de Obras de União da Vitória, com o maquinário todo detonado. E se fizermos agora um leilão público de todo aquele maquinário totalmente deteriorado por muitos anos, esse leilão está terminando, eu acho que agora já acabou até, inclusive, né? Onde todo o maquinário foi, as coisas, sucatas velhas foram vendidas, porque não tinha como você recuperá-las, né? Então esses inservíveis foram, e a gente vai colocando e qualificando e melhorando a Secretaria de Obras, que, diga-se de passagem, faz um trabalho fantástico. O secretário Joel, ele não tem hora, não tem dia. Hoje é sábado, trabalha o dia inteiro. Se domingo está tempo bom, trabalham também. De noite, se você lembra bem, foi lavado o centro de União da Vitória, aqui as ruas, né? Com todos os mesmos funcionários, né? Então, pessoas dedicadas. Aí eu quero mandar um abraço, inclusive, para o pessoal de obras. Porque, olha, como todos os outros setores, mas eles fazem um trabalho assim, principalmente nesse frio, nas agruras aí da chuva, da intempérie, eles estão ali. Eles não deixaram nenhuma via sem estar funcionando, muitas vezes precariamente, mas estão ali, trabalhando, lutando e não tem hora. Então eles fazem um trabalho assim espetacular e são os funcionários do município de União da Vitória, que eu tenho orgulho muito grande deles, de todos os setores. Tá? Aí não é só obras, é saúde, é educação, é assistência social, é a cultura. São um pessoal assim que, olha, vestem a camisa e fazem, eles se multiplicam mesmo. Excelente.
Feito outro assunto também, né? A iluminação pública, né? Que tornou-se uma novela nos últimos anos e que nesse primeiro semestre foi sentado com a empresa que tinha vencido aquele processo licitatório lá atrás e houve então um bom senso, um consenso e a iluminação pública de União da Vitória vai ser toda trocada. O que eu observei agora, recentemente, que em alguns locais passando, principalmente vou citar ali como exemplo a via lateral da UGV, a Industrial Francisco Forte, salvo engano ali, que tem 2 postes já com iluminação LED, mas os demais ainda são a iluminação velha, né? Como que está sendo feito esse trabalho por parte da empresa? Eu não sei se é uma opção da empresa, está fazendo troca de forma mista, aos poucos, ou houve a prefeitura solicitando, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ir pelos bairros, dos bairros para o centro. Como que ficou esse acordo para que essa iluminação em LED comece a ser trocada? E já veja, já alguns postes, já algumas luminárias já com iluminação LED, mas não é toda a rua, né? Já está salteada. Eu não sei se de repente é uma lâmpada que queimou, já aproveitaram lá e já efetuaram a troca por um braço de LED, mas como que vem sendo esse trabalho? E qual é o prazo que a empresa deu? Até em meados de tal mês a cidade toda vai estar aí com iluminação LED. Como que está? Como foi costurar todo esse acordo, que foi uma coisa que estava até na justiça, né? Até os dias atuais, para que a população de Nova Vitória possa de fato ver, minha rua está bem iluminada. Bom, vamos por partes, né, Tiago? Esse é um assunto tão prolongado e tão longo, né? Porque fazem anos que estava essa situação. Não nos cabe querer julgar aqui ou acolá quem está certo ou não está certo. O fato que o município de União da Vitória fez uma concorrência pública e essa concorrência pública, depois de um debate de mais de 1 ano e meio, 2 anos na época, ela foi ganha por uma empresa. E que essa empresa daí não pôde iniciar suas obras em função de que foi questionado a legalidade, a forma como teve essa concorrência, embora tenha passado todos os seus trâmites legais. Claro que a empresa, visando ser ressarcida daquilo que ela se preparou, entrou na justiça contra o município e travou o município, né? E o município ficou travado esses 4 anos aí. Quem que estava no prejuízo? A sociedade de União da Vitória, onde você tinha ruas mal, e continuam mal iluminadas, sem segurança, sem qualidade e passando vergonha muito grande para o município de Porto União, nosso vizinho, que tem uma qualidade de iluminação muito boa. Nós, desde que entramos na administração, buscamos um entendimento para sairmos dos bancos da justiça, né? Nós tínhamos que sair, nós tínhamos que chegar ao quê? Darmos um sistema adequado para o município de União da Vitória. Nós podemos ficar aí esperando, vai continuar mais 10 anos brigando na justiça. Vamos para o Supremo, não sei o quê, e aqui às escuras, sem podermos colocar uma lâmpada de LED em todo o município por decisão judicial. É uma coisa absurda, né? Mas, enfim, nós buscamos esse entendimento, buscamos junto com a Câmara de Vereadores de União da Vitória, com a sociedade civil, a Câmara de Vereadores liderados pelo presidente Anderson, junto com todos os vereadores que foram, inclusive o vereador Cordovan de Mello esteve junto com a parte da legalidade do município, que é a parte jurídica, junto com o planejamento, junto com a parte financeira, que é a parte que se tinha que ver dentro da legalidade absoluta, e foram ver como funcionava em Porto Alegre, em outros locais onde estavam sendo atendidos por essa empresa. Essa é uma empresa de uma qualidade muito grande, já visto que essa empresa que ganhou a PPP de União da Vitória é uma empresa que ganhou o prêmio mundial com a cidade de Goiânia, agora a nível mundial, no mês passado, mês atrasado, aliás. Então, nós não estávamos lidando com uma empresa que não tivesse credibilidade. No entanto, o que estava colocado não atendia aos interesses do município de União da Vitória. Então, ao discutirmos, sentarmos na mesa, chegou-se a um denominador comum benéfico para o município de União da Vitória, extremamente benéfico. Haja visto que teremos uma iluminação de primeiro mundo, teremos uma diminuição na conta do município muito grande, e ao longo desses 23 anos, que é o tempo dessa PPP, poderá ser renovado à frente, enfim, o município de União da Vitória vai ter mais grandes recursos de benefício em cima dessa PPP. Então, ela tem prazos. Ela iniciou no dia
10 ou 11 do mês passado, não posso assim me recordar bem qual foi, se é dia 10 ou dia 11, ela iniciou as suas atividades em União da Vitória. Ela tem até o dia 31 de agosto, pessoal, até o dia 31 de agosto a empresa está fazendo o levantamento, porque ela vai ter que ver qual é o tipo de lâmpada em cada rua, dependendo da sua largura, da sua distância entre postes, porque ela tem que ter uma qualidade em todos os locais idêntica de iluminação, de luminosidade. Então, por exemplo, a rua lá no Bela Vista, terá que ter a mesma luminosidade da rua do São Sebastião, a mesma luminosidade do Roseira, do centro, todo terá que ter a mesma luminosidade. E isso será averiguado por empresa que é contratada pela prefeitura para fazer o sistema de verificação. Tá? Então o que vem aí é algo espetacular. Então eles têm até o dia 31 de agosto para fazer esse levantamento. No entanto, sabendo da sua responsabilidade, que agora não temos mais aquela empresa que pagávamos para trocar essas lâmpadas que estavam aí, a empresa que está fazendo esse serviço já é a PPP. E ela está fazendo a troca daqueles locais para onde você liga no 0800 dela, da empresa que já está implantado, e ela vai e troca, está fazendo essa troca. Para você ter uma ideia do número de trocas de lâmpadas queimadas no município da Vitória, só desses dias já ultrapassam as 700. Mais de 700. Na segunda-feira eles nos entregaram o relatório, já tinha sido quase 600, né? Durante essa semana mais de 100 novamente. Então eles estão trocando as lâmpadas, independente do local, que estejam queimadas ou que as pessoas liguem para o 0800 e eles vão colocando na prioridade e fazendo já a troca por novas lâmpadas, que até poderão ser trocadas dentro daquela luminosidade que terá que ser obrigatoriamente preenchida pela empresa, senão ela perde financeiramente. Compreende? Então, quando ela estiver implantada, e eles dali a partir de 1º de setembro, eles têm 90 dias para fazer a implantação no município de União da Vitória. Então, vamos pensar setembro, outubro, novembro, final de novembro, no máximo, todo o município de União da Vitória terá que ter essa nova iluminação implantada dentro da nossa área geográfica. Gente, prefeito, outro assunto também, reclamação por parte da população. Claro que a prefeitura ela contrata a empresa para prestar o serviço, né? Que é no caso aqui do estacionamento rotativo. Né? Nos últimos meses foi tirado ali o papelzinho, né? O comprovante para saber se a pessoa, já passou meus 10 minutos, tô sem crédito, então vou ser autuado conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro, né? Só que depois foi tirado o papelzinho, as pessoas ficaram às cegas. Claro, quem mora em União da Vitória, quem é cidadão aqui da cidade, já é de praxe baixar o aplicativo, lá você recarrega os créditos e tá tudo certo. Mas muitas das vezes você acaba encontrando pessoas que vêm das cidades vizinhas aqui para uma consulta médica, fazer suas compras, ou o pessoal que vem como turista e não sabem como é que funciona e acaba muitas vezes sendo notificado e não sabe que foi notificado porque não tem o papelzinho. Então essa foi uma reclamação muito grande aí, que a gente até hoje vem ouvindo e, claro, não é a prefeitura que faz o serviço, mas sim uma empresa que foi contratada, que tem um processo licitatório. Como está a conversação com essa empresa relacionada a esse assunto? A empresa tem ouvido esse clamor da população e como que está sendo feita a cobrança para que se melhore de fato o serviço? Bom, também vamos por parte aí. O que acontece? A empresa, quando nós entramos, essa empresa ela deixava os cofres públicos do município de União da Vitória um valor do ISS do município, que é em torno de 5% e alguma coisa. Nós achamos esse valor que ficava para o município um valor insignificativo e colocamos a empresa que dentro daqueles valores o município de União da Vitória iria operar sozinho o sistema. E aí houve toda uma negociação, todo um avanço e chegou-se, inclusive com a participação da Câmara de Vereadores. É importante sempre destacar que os vereadores têm sido muito parceiros em termos de discutirmos benefícios para a sociedade, e isso avançou. Então hoje, junto ao ISS, somado com a participação, a empresa deixa algo em torno de 25%. Então existe um avanço bastante significativo. E a empresa, ela, como não havia uma legislação
pertinente ao assunto, ela fez as formas, ela disse, não, já que eu vou deixar mais dinheiro ao município, eu vou adequar as formas de modernização em termos do trabalho, de verificação dos estacionamentos. E eles vieram com a proposta da Zona Verde, onde são áreas perto de hospitais, de clínicas, de fórum, para que em vez de 2 horas tenha a validade de 3 horas. Eu vou avançar então em termos de que possa ter, em vez do recurso para quem foi autuado de 5 passar para 10 dias, enfim, veio uma série de avanços que eles colocaram. E a situação em termos de avanço, em termos de monitoramento, eles passaram a fazer um monitoramento com veículo. E isso baixa para eles, com certeza deve baixar custo. Mas, no entanto, eles mantêm as pessoas orientando, fazendo verificação. Você pode observar em todo o local, você tem pessoas andando, vendo as placas de tempo e verificando. Só que observamos que eles deixaram de colocar realmente o papelzinho no local. E eles nos mostraram de que a colocação do papelzinho e a verificação como está sendo feito hoje, em vez de aumentar o número de multas, baixou. Para você ter uma ideia, antes de termos essa situação, era em torno de 1.300 a 1.400 autuações por mês no município de União da Vitória. Isso baixou para menos de 600. Você vê que é interessante, porque as pessoas começaram a ficar mais atentas àquilo que se tem e que sabe que não vai ter o papelzinho no papel. Se você for em Curitiba, você não tem mais papelzinho, não tem mais papelzinho no para-brisa. Os grandes centros não se tem mais. Então, isso é uma forma que eles têm de averiguação. No entanto, a Câmara de Vereadores fez uma proposição de um projeto de lei, e depois transformado em lei, de que terá que ser discutida a colocação novamente dessa identificação com o papelzinho dentro dos locais onde o veículo esteja estacionado. Isso aí foi discutido, tiveram uma reunião a UVETRAN junto com a empresa para que se cumpra dentro da parte legal e ver o que é o melhor para o nosso munícipe. No entanto, também ela está sendo muito esclarecedora, a empresa. Se você olhar todos os postezinhos e tal, tem ali o QR Code, tem pessoas, os monitores identificando e levando o conhecimento das pessoas que eventualmente venham nos visitar. Ninguém quer que ninguém seja punido. Agora, temos que avançar, né? As coisas vão avançando em benefício da sociedade como um todo. Então, para o município de União da Vitória, a empresa está trabalhando muito bem, né? Adequadamente. E tem esses percalçozinhos que acontecem, que você vai ajustando à medida, buscando alternativas que sejam boas para a sociedade e para a municipalidade. Bom, prefeito, nosso horário já está praticamente estourando aqui, mas para a gente finalizar, como é que a gente poderia dizer aqui, o que a população de União da Vitória pode esperar ainda para esse segundo semestre, aqui desse ano de 2025, ou ainda já fazendo uma previsão para os próximos anos, seja em recursos, em investimentos, aquelas conversas que já se tem junto ao governo do estado, até ao governo federal, né? Aquela mensagem final à população de União da Vitória: população, podem ficar tranquilas que as obras principais, as que mais demandam, as que mais têm reclamações principalmente, serão solucionáveis. Temos já esses projetos, enfim, aquele recado final para a população, né? Estamos abrindo ainda o segundo semestre, e detalhe, primeiro ano de governo, tá, gente? A gente não está aqui falando do último ano, né? A gente está no primeiro ano de governo, né? Então, obviamente, tem que ter cautela, calma e às vezes uma boa dose de paciência também, que, como eu falei agora há pouco, serviço público não é igual na vida privada, não. Se eu quero comprar uma caneta, eu vou lá e compro. Na vida pública não é bem assim, não. Demanda fazer uma licitação até para compra de material que você faz uso diário, que pra gente é uma coisa tão comum, né? Então, é diferente a coisa. Mas, aquela mensagem final à população de União da Vitória, prefeito, o que o munícipe pode esperar aí do prefeito Ari, da sua equipe, dessa gestão, para esses próximos meses? O que a população pode ter certeza que pode esperar muito trabalho. Muito trabalho. Nós temos uma equipe de secretários muito capacitados, todas as pessoas são proativas, são secretários envolvidos com suas áreas de trabalho, que têm feito um trabalho exemplar, extraordinário para o bem do município de União da Vitória. Temos tido
uma parceria muito grande com a Câmara de Vereadores. Os vereadores têm sido, tanto as vereadoras como os vereadores, têm sido parceiros na discussão, no questionamento, sempre com elegância, sempre com educação. Então a gente tem tido esse diálogo muito importante e muito interessante para a sociedade. E o que é importante? Nós não temos tido portas fechadas nem a nível de governo federal, nem a nível de governo estadual. Nós temos tido por parte dos representantes de deputados federais, pessoas dos mais diversos partidos políticos, das mais diversas siglas partidárias, temos sido sempre muito bem recebidos e temos tido eco. Isso é uma coisa muito importante. E a nível de governo estadual, então, é extraordinário. Os nossos deputados, que são os nossos representantes, deputado Hussein Bacri, deputado Alexandre Cury, junto com os secretários de Estado, e aqui que se inclua hoje, que é o chefe do Detran do Estado do Paraná, o presidente, que é o Santinho Roveda, que é ex-prefeito de União da Vitória, já foi secretário do governo Carlos Massa Ratinho Júnior, todos têm nos aberto portas. E o governador, então, é uma pessoa extraordinária, junto com seus secretários. O Carlos Massa Ratinho Júnior, oxalá venha ele aspirar novos espaços de administração, porque faz pelo governo do Estado do Paraná um governo exemplar, sendo exemplar para todo o Brasil. Então, oxalá nós tenhamos um futuro muito promissor para o político Ratinho Júnior, que será muito bem para o Estado do Paraná. Então, eu posso dizer assim que vontade de trabalhar não nos falta, temos um corpo de funcionários extraordinários, nossos funcionários públicos de União da Vitória, diferente do que aquilo que as pessoas falam, trabalham muito, 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 muito. Tá? Eu tenho orgulho muito grande de fazer parte dessa equipe da administração de União da Vitória. Tem um parceiro fantástico que é o nosso vice-prefeito, o Cláudio Miro Toco, que é uma pessoa comprometida, pessoa que está sempre junto com a gente, todos os dias. Então, a gente trabalha numa sintonia muito grande. Eu vejo, assim, tudo de promissor e bom para a União da Vitória. As pessoas podem ter certeza que esses 4 anos serão de transformação. A União da Vitória irá se transformar, como sempre foi o grande polo do sul do estado do Paraná. Mas ela irá se transformar na sua essência, na sua economia, no seu desenvolvimento, na qualidade das nossas vias públicas, como você colocou, Tiago. Nós temos aí, por parte do governo do estado, mais de 30 milhões, o deputado Lúcio ainda falava essa semana conosco, tá? Onde virão de pavimentações asfálticas para as ruas de nossos bairros, né? Para o nosso centro, e para o meio rural. São 5 quilômetros que serão feitos ali no Rio Vermelho. Terminado-se ali, já inicia novo projeto. Então nós não estamos parados, todo mundo está trabalhando uníssono, olhando o futuro de União da Vitória para um futuro promissor, com muita alegria, com muito otimismo. Eu não deixo de ter otimismo. Sabemos que o mundo está em essas dificuldades, né, que o Brasil está passando esse problema de tarifa com um grande mercado que é o americano. No entanto, nós não podemos perder a esperança, porque as coisas vão acontecer. O Brasil é muito grande, a União da Vitória é grande, Paraná é muito grande e nós vamos juntos, todos somados, fazer um Brasil cada vez melhor e nós especificamente aqui na União da Vitória, um grande projeto de crescimento para a nossa população e para o nosso município. Certo, prefeito, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Manhã. Os nossos microfones da Jovem Pan estão sempre à disposição para trazerem as boas novas, as notícias aos nossos munícipes. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Chirô, um grande abraço e um excelente Dia dos Pais, Tiago, para você, para o Chirô, né, para todos aí que tenham a felicidade de um dia ter sido pai ou estar sendo pai, né? Amanhã é o dia de todos, então um grande abraço aos pais de União da Vitória e da região. Bom,